Olá, meu irmão e minha irmã. Não sei como está a sua vida, como você chegou a esse vídeo. Não sei que horas você está assistindo, como está a sua vida no trabalho, está a sua vida na igreja, sua vida conjugal. Não sei como está seu sentimento, seu emocional. Não sei como você está vivendo esse momento. Mas eu sei que Deus está contigo, de proteger, te guiando, que Ele pode transformar, te renovar, te dar força e te abençoar. Hoje vamos falar do pecado contra o corpo. O pecado que tanto nos afasta de Deus. O pecado que nos condenará para o inferno. Toma cuidado com o pecado. Mas o pecado que é contra o corpo que Deus nos fez. Sabe? E é o pecado da imoralidade. Imoralidade sexual. Imoralidade do próprio corpo. E vamos hoje aprender sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade. Porque outro pecado que alguém cometer não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então hoje vamos aprender um pouco sobre esta palavra. Mas antes de falar sobre essa mensagem, eu pedir para que você se inscrevesse. Do lado vai aparecer um sino, você ativa o sino. Toda vez que mandar uma oração, uma mensagem de Deus venha cair no seu telefone. Compartilhe para que outras pessoas sejam grandemente abençoadas. Ninguém sabe como está a sua vida, a vida delas. Pode estar em momentos de lutas, momentos de querer se matar. Então compartilhe, possamos transformar, que Deus pode estar com eles em todos os momentos. Vamos mandar, porque não sabemos. Dê seu like, se ajudará a fortalecer o canal. Vamos aprender hoje sobre um pouco mais sobre a palavra de Deus. O que é imoralidade em sua opinião? Porque comete imoralidade, peca contra o próprio corpo. Depois da queda do homem, ou seja, depois que o primeiro homem desobedeceu a Deus e foi expulso da sua presença, a humanidade herdou uma natureza pecaminosa. Naturalmente, então, nossos corpos e mentes tendem para o pecado. Deus tem um padrão de vida para seus filhos e quer que eles usem os seus corpos de maneira certa. Quando não fazemos isso, então estamos praticando imoralidade. Como o próprio versículo explica, imoralidade é pecado contra o próprio corpo. Toda vez que usamos qualquer parte ou menos do nosso corpo para praticar algum pecado, estamos praticando imoralidade. E qual é a ordem que Deus dá a esse respeito? Fugir. Enquanto estivermos em nossos corpos mortais, mesmo salvos e templos do Espírito Santo, estamos sujeitos a satisfazer os desejos da natureza humana. Por isso devemos usar todas as armas possíveis para vencer. Então resiste. Nós devemos resistir ao diabo e fugir da tentação. Porque, igual eu falo, o nosso corpo foi feito para fazer as obras da carne. O nosso corpo é das obras das carnes. Nós somos feitos de carne. Nós somos feitos para fazer o que? Os prazeres da carne. Nós somos feitos para fazer só os prazeres do Espírito. Nós somos o próximo corpo nosso, a transfiguração do nosso corpo aí sim, nós fazemos os prazeres do Espírito 100%. Porque o corpo foi feito para isso, um corpo glorificado de Deus, para entregue para aquelas pessoas. Então entende. Então quando nós olhamos assim, nós sabemos que nós temos que fugir da tentação, porque esse corpo nós não aguenta, que nós somos fracos. Jesus, quando ele desceu, olha a diferença. Jesus, ele desceu. Jesus tinha mais prazer de fazer a obra do Espírito ou a obra da carne? A obra do Espírito. Por quê? Porque a mente dele estava ligada com Deus. Então, para nós entender um pouco, nós temos que fugir da tentação. Nós temos que fugir. Porque nosso corpo, ele não aguenta e suporta os prazeres. Nossos hormônios, nossos olhos, o nosso toque, eles são o quê? São satisfação momentânea. Então, fugir. José fugiu da tentação. O que aconteceu? Jesus, ele resistiu ao diabo. É o diabo. E a tentação, ele fugiu. Entendemos? Porque José fugiu. Porque ele saberia que se ele ficasse lá, ele ia pecar. Igual Davi.
não fugiu da tentação. Com seus olhos cobiçou a mulher do outro. Através dos olhos teve prazer. Depois de cobiçar, ele entendeu que para ter ele como mulher tinha que matar o marido dela. Então colocou na frente da guerra. Entendemos só por causa do olhar, por causa que ele não queria ir para a guerra. E vimos que depois ele o aconselhou. Então entendemos, pecou com os olhos, pecou com a mente e pecou com o seu próprio corpo. Entendemos, gente. Nós temos que fugir. Se ele tentasse resistir, assim no voo, sabe? Davi era um homem de muitas mulheres, mas ele sentiu prazer em aquela mulher. E quando nós sentimos prazer em fazer o pecado, nós fazemos, porque nós somos carnais. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e não temos vontade de fazer, nós não fazemos. Porque estamos de acordo com onde que Deus está nos guiando. A vida cristã é uma viagem onde cada dia devemos estar mais perto de Deus e cada vez mais longe do pecado e da imoralidade. A imoralidade tem sido a causa de muitas quedas, separações, contendas e outros desvios. Devemos estar preparados para vencer, e a Bíblia nos ensina, inclusive, com muitas passagens a esse respeito. Deus ama seus filhos e quer que eles fujam da imoralidade e não experimentem. Pense nisso. Em Romanos capítulo 2, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifícios vivo, santo, agradável a Deus, o nosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe, Jesus vai falar muitas vezes: se sua mão não está fazendo algo de Deus, está fazendo algo do diabo, você arranca, porque isso condenará o seu inferno. Melhor você ir para o reino de Deus com a mão faltando do que para o inferno com duas mãos. Outras coisas, sabe, nós temos que entender uma coisa, que o nosso corpo, em tudo que nós sabemos, tem um bem e tem um mal, tem um certo de fazer e tem um errado. Nosso corpo pode usar para o bem e pode usar para o mal. Muitos estão hoje usando para o mal, porque quer satisfação momentânea. E quando nós vamos entender que nosso corpo, ela é perfeito, ele é vivo, ele é o perfeito e agradável que Deus fez. Mas quando nós não entendemos e quer fazer o que o corpo quer, você se torna preso do pecado. Livre não é aquele que está fazendo tudo o que quer. Livre é aquele que pode fazer, mas não quer fazer. Sabe por quê? Porque ele tem a consciência. Ele é livre. Se quer ou não quer. O outro não, o outro faz porque já está escravizado para fazer. Por isso, o que leva ao inferno não é você pecar, mas se você não se arrepender. Por quê? Porque todos nós pecamos, então todos nós iremos para o inferno. Mas é através do arrependimento que iremos para o céu. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, para o corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 4, 7. Pois esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da proteção que cada um de vos sabe possui o próprio corpo e santificação e honra. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chama para a imoralidade, nos chama para a impureza, nos chama para o pecado, Ele nos chama para a santificação, Deus nos chama para a obra dele, nos chama para agradar a Ele e para exaltar o nome dele. Deus nos chama para a prostituição, Deus nos chama para pregar o Evangelho. Deus quer que nós ficamos santificados pelo sangue de Deus, pela santificação. Nós temos que entender que o nosso corpo é templo do Espírito, mas ele também pode ser templo de Satanás. É tempo de curar-se interiormente e assuma a responsabilidade pelos seus erros. Seja belo e renuncie ao seu passado.
Você tem fugido da imoralidade? Em uma escala de 0 a 10, qual nota para você o seu fugimento da imoralidade? Ouça a voz do Espírito. O que está incomodando você? Sabe? Nós olhamos assim, sabe? Nós estamos realmente fugindo das tentações. Ou estamos só regredindo, deixando que ela venha e nós fazemos, pouco se importando que o futuro lhe dá. Então tome cuidado. Vamos orar, depois de oração. Vamos orar. Possamos cada vez orar mais. Se dobrar perante Deus, se humilhar perante Ele. Que Ele nos dá forças para vencer o mal de cada dia. Deus eterno, ajuda-nos a fugir da imoralidade, de toda a aparência do mal. É um tempo de tanta distorção entre o certo e o errado. Ajuda-nos a optar por aquilo que nos fere os padrões estabelecidos pela Tua palavra. Em Cristo pedimos, Pai, que sempre esteja conosco, Pai. Nos ajuda e nos dá forças. Porque, Pai, tanto vezes que o pecado vem, nós deixamos entrar. Nós temos que entender. Quando o pecado vem, você não tenta ser forte. Você enfraquece você. Se dobra perante Deus e fala: Deus, sou carne. Dá vontade de pecar. Então me dê forças, Pai. Dá vontade de cair, Pai. Me levanta, Pai. Pai, me dê forças para eu não cair nessa tentação de novo. Sabe por quê? Isso dará uma confiança. Isso dará um renovo. Porque os jovens, eles são fracos e às vezes eles se caem. Mas aquele que está no Senhor, Ele renova as suas forças. Deus não quer, nós ficamos regredindo, que as sensações vêm, nós deixamos entrar. O diabo entra e deixa se comover e entrar pela sua casa, entrar no seu coração e penetrar. Deus quer que Ele habite em nós, não o diabo habita em nós. E Deus quer habitar em nós, não deixa o diabo habitar em você. Não fica ouvindo o que o diabo tem para você. Fica ouvindo o que Deus tem para você. Porque o diabo, o que ele vai te entregar é somente o inferno. Porque esse mundo se perderá. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua vida. Não adianta ganhar fama e perder a sua vida. Não adianta ganhar dinheiro, mulheres e perder a sua vida. É fácil você buscar Deus e dará uma satisfação, uma paz e um aconchego de Deus para a sua vida do que você correr atrás de satisfação própria. Entendemos? A imoralidade, entendemos? Prostituição, tudo isso condenará ao inferno. Você está obcecado pelo arrependimento de mudar a sua vida, ou está obcecado em continuar fazendo o mesmo pecado e não conseguindo vencer as tentações que estão pela sua vida. Quando entendemos que Davi pecou e não conseguiu fugir da tentação, entendemos que ele se arrependeu. E Davi não se tornou segundo o coração de Deus pelo seu pecado, mas pelo arrependimento. Porque Davi era como nós, um pecador. Davi matou, Davi se prostituiu. Davi, ele tinha mãos sujas de sangue. Mas entendemos que ele era um homem que se arrependia. Era um homem consciente dos seus atos. Porque não adianta você fugir, mas no outro dia você cai. Você tem que entender que você precisa mudar a sua vida por vez e por todas. Há tempo de curar-se inteiramente. Assuma responsabilidade pelos seus erros e seja aberto a renunciar ao seu passado. Renuncie, porque eu falo, se você não renunciar ao pecado, Deus renunciará a você do céu. Renunciou. Satisfação própria. Esse pecado. Então entendemos que a maioria dos pecados nós fazemos pelo nosso corpo. A maioria dos pecados. Nós chegamos pela boca. Nós maltratamos pela boca. Nós fazemos, a maioria dos nossos pecados são pelo corpo. Mas os piores dele é a imoralidade sexual, que são cada vez mais. Por quê? Porque Deus criou nós para fazer a boa vontade dele. O livre-arbítrio é para quem vai para o inferno, que quer fazer o que quer pela vida. Entenda, Deus criou nós para fazer a boa e agradável vontade de Deus. Esteja aberto o seu coração para isso. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui.
Se inscreva, disse, compartilhe para as pessoas. Que mais esse vídeo venha a abençoar outras pessoas. Dê seu like, isso ajudará a fortalecer o canal. Que Deus te abençoe sempre. Amém.